Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo jóia? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Para falar um pouco do jogo do Vasco ontem contra o Internacional. Todo mundo que me conhece, que segue o canal, ou até o Mentalidade Esportiva também, se inscreva lá, canal com o Andrew Moreno e eu. E, cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo. O Vasco fora de casa, num momento muito complicado. Um momento complicado é sempre, né? As coisas não estão nada fáceis pra gente. Nós somos vascaínos. Mas vamos lá. O Vasco começou muito bem, conseguindo trocar passes, segurando o Internacional na defesa, não deixando o Inter atacar o Vasco, não deixando o Inter levar perigo. O Vasco controlando bem o jogo, não só com posse de bola, mas criando possibilidades de fazer gol. O Vegetti deu uma cabeçada que pegou até efeito lá no canto e não foi gol. Depois tivemos outra chance até o gol do Ryan. E a partir aí saiu o gol do Ryan, o Internacional acordou. Assim, convenhamos, o Inter tem um time melhor do que o time do Vasco. E o time do Inter começou a dominar o jogo. Parece que inverteu totalmente as situações. O Inter adiantou suas linhas, trocando passes mais rápido do que o Vasco, porque o estilo do Vasco é concentrar muitos jogadores, como vocês sabem, do Diniz, numa lateral de campo e jogar por ali. E o Inter não, o Inter começou a sufocar, o Jardim fez uma defesa fantástica. Logo depois eles bateram o escanteio, bola cabeceada na trave e outras chances e tal. E terminou o primeiro tempo 0-0. Final, o Vasco ainda teve duas boas chances, uma no contra-ataque, outra numa sobra do escanteio. Termina 1-0 pro Vasco, perdão. E beleza, vamos pro segundo tempo. O Inter volta dominando absurdamente e a bola parecia que era o contrário. Geralmente a gente que é vascaíno tem visto o Vasco sofrer com muitas quantidades de chance e não fazer os gols. E o Inter estava acontecendo exatamente isso. Uma chance atrás da outra e nada, jogando com muita velocidade. E aí, vamos lá, o Diniz tira o David e coloca o Thiago Mendes. Cara, eu entendo ele, talvez tenha sido por questão ainda do tempo que o David ficou parado. Não vou criticar isso não, mas ele precisa mexer mais na equipe. O time do Vasco, ele fica muito preso e não tem reserva, cara. Usa a base, o Vasco tem bons jogadores da base, sabe? O Leandrinho pode jogar, o GB pode jogar, o Estrela pode jogar, põe esses caras. Inclusive até o JP, até o Enzo falou comigo, né, que ele foi emprestado pro Avaí. Cara, por que emprestaram o menino? O menino tava bem o ano passado. Coloca em base para jogar. Quando você tem um elenco e você não utiliza o elenco, fica jogando muito com os jogadores titulares e mexe só no final, você tá mostrando que você não confia, sabe? Não confia no seu elenco, não confia no seu grupo. E nessa o Diniz erra feio. Ele tem que mostrar que ele confia no grupo, sabe, trocar mais vezes os jogadores durante os jogos, dar oportunidade principalmente para os meninos da base. Alguns jogadores que estão no elenco realmente têm muita dificuldade. Cara, dá um jeito de emprestar, sei lá, mas assim, nem leva pro jogo se você não for pensar em usar, entendeu? É o meu modo de ver, e nessa daí a gente tá perdendo tempo e vai nos custar pontos, joia. Foi nessa até final o Jardim. Aí vamos lá, vamos ser coerentes com o que eu penso aqui. Eu detesto essas situações de que o goleiro faz, o próprio Rocher fez no jogo, o Diniz até citou isso também, ficou lá no chão e tal, e o Jardim ficou, e segundo ele, palavras, né, que o Diniz colocou, o árbitro tinha dado amarelo para ele e falou: se você ficar aí, eu vou te expulsar. O árbitro não pode fazer isso. Ele abriu um precedente errado. Bom dia. Ele abriu um precedente errado, ao meu ver.
O que ele pode fazer é acrescentar o tempo, independente se é vascaíno ou não. Independente até de achar que sim, o Jardim estava segurando o jogo, estava querendo ganhar tempo, e eu não gosto disso. Porém, infelizmente, isso é algo que acontece no jogo. E quem sabe ele tivesse realmente sentindo dor? Não sei, sabe? Então, assim, eticamente o árbitro agiu erradíssimo, absurdo. E aí expulso o Jardim, algo que, assim, eu não me lembro de ter visto, acompanhando futebol já há muito tempo. A gente até brinca, né? O cara vai dar um cartão amarelo por cera aos 45 do segundo tempo. E nessa, cara, acrescenta. Ó, quanto tempo tá parado ele? Ficou 5 minutos. Mas outro tempo vai dar 15 minutos de acréscimo. Que deu os 15 minutos. É isso que ele tem que fazer. No primeiro lance do Fusato, que eu, ao meu ver... Olha que dia lindo, gente. Desculpa aí, só uma pausa, olha. Olha que espetáculo. Olha. Ao meu ver, o Fusato, o cara que fica olhando assim pro campo, pô, não vou jogar nunca. O Jardim pega demais. Cara, nesse tempo todo vão ser os primeiros jogos que o Jardim vai perder, fora o tempo que você... desde que ele chegou, né? Isso. Ou que o time tá fazendo uma pré-temporada, usando o Campeonato Carioca para outra coisa. O que acontece? O Inter no primeiro lance consegue fazer o gol numa jogada que o Vegetti foi muito infeliz. O Vegetti, que já havia ficado impedido de forma desnecessária e simples, assim, não tinha por que ficar impedido naquela, que foi um pouco do erro do David também, mas o Vegetti é muito ansioso, e com isso eu não estou criticando o Vegetti, como eu tenho visto aí algumas páginas de youtubers que se dizem vascaínos, e eu concordo com meu amigo Álvaro. Cara, o Vegetti é o único cara que faz gol no Vasco, e o Vegetti se mata, luta, várias vezes ele volta e ele ajuda a defesa. Porém, cara, assim, pra mim não, isso não é coisa do Diniz, o lance dele voltar, ele sempre fez isso, desde que ele chegou no Vasco. Ele se entrega, ele volta pra defesa, e assim, no alto ok, mas no chão ele tem dificuldade mesmo, gente. Tem dificuldade, ele perdeu um outro gol também, um lance não tão simples assim, ainda mais com um jogador com as características dele, mas que tem qualidade também para fazê-lo no primeiro tempo. E aí o Inter empata, e assim, eu acho que foi um resultado justo. A maioria dos vascaínos, se falasse, ó, acabar o jogo aí 1-1 lá no Beira-Rio, vocês topam? Topariam. Eu acho que não, prefiro jogar e ver o que vai rolar. Foi frustrante para os dois, porque o Inter perdeu muitos gols, e o Vasco também. E como o Inter fez o gol no final, dá a sensação que o Inter saiu por cima e o Vasco não conseguiu segurar o resultado. Só que pelo que foi o segundo tempo, principalmente o segundo tempo, rapaz, o Inter já era para ter virado há muito tempo. Então, vamos ver contra o Mirassol. O Fernando Diniz vai ser obrigado a usar o banco, né? Porque não vai ter 3 do sistema defensivo. E espero que ele comece a usar os meninos da base e mostre que ele tem confiança em mais jogadores desse elenco. Senão fica difícil, não dá. Gente, beijos, ótima semana, fiquem com Deus. Se inscrevam nos canais aí, Juliano Talhado de Mentalidade Esportiva, e vamos que vamos.